Vamos iniciar nossa aula. Vamos começar com algoritmo de ordenação. E aí eu vou começar com uma teoria. Vocês têm dois materiais lá, um por padrão de qualquer autor no contexto geral, ou traz em algoritmo estruturado, ou traz em C, e vocês têm material tanto em Python quanto em C lá, que é só a sintaxe que muda. Então, primeiro a gente vai entender o que são, quais são os algoritmos que tem, o que a gente vai trabalhar, tá? E a partir daí eu vou postar uns códigos lá, vamos entender para que vocês possam fazer o que eu vou solicitar, tá? Então, estão vendo aí? Sim, professor. Deixa eu botar aqui. Bom, algoritmo de ordenação, o próprio nome diz, onde ele vai ordenar os elementos, o que está dentro, abre aspas, arquivado, né? Daí, o nível e o tipo de sequência é que vai diferenciar o algoritmo que você vai utilizar. Lembrando que essas ordenações crescente, decrescente ou desordenada, na verdade, vocês já fazem isso. O que vocês não usam é a técnica específica usando bolha, mega source, enfim. Mas vocês já fazem isso. Partindo daí, nós temos os tipos de ordenação que existem são vários, mas os mais comuns a ser utilizados de forma acadêmica é o Bubble Sort, Selection e Insert, onde você faz determinadas ordenações com esses três, e você tem alguns considerado um pouco mais complexo, que a gente vai ver alguns desses que estão aqui, como Mega, como Rap, enfim, vamos ver alguns, não me lembro de cabeça todos que estão no inventário, lá no programa, né? Mas vamos ver alguns também. Então, hoje a gente vai visualizar a sintaxe de três, pelo menos três, se der para ver quatro, a gente vai ver os quatro. E passando dali, eu vou postar imediatamente o código para que nós possamos fazer uma atividade. Ok? Bom, o Bubble, na verdade, ele é considerado tipo de bolha. Ele trabalha com ordenação flutuante. E o que acontece? Esse método, esse algoritmo, ele é um dos mais simples, tá, de ordenação, onde ele trabalha o algoritmo em termos de sequência, ok? E aí eu vou ordená-lo de forma crescente, por exemplo. Então, ele se torna mais simples porque vocês já sabem como que se faz isso. A diferença é que a técnica que ele utiliza é usando uma variável auxiliar. E aqui a gente trabalha com vetor, né? Qualquer linguagem trabalha-se com vetor, e você faz uma troca de posições, sempre visualizando o primeiro elemento, se ele é maior ou não, e vai trocando essas posições. Com isso, a gente começa a visualizar a complexidade do algoritmo. Essa complexidade, ela vem no contexto de complexidade de espaço e de tempo de execução.
Então, quanto mais desorganizado, automaticamente mais tempo ele vai levar. Quando se fala em desorganizado, é no contexto de estar mais com os valores mais fora de ordem. Isso eu estou falando em valores em elementos numéricos, mas se eu tenho elementos do tipo caractere, né, ele automaticamente eu vou ter isso em relação à ordem alfabética também. E aí a gente vai visualizando isso gradativamente. Esse exemplo aqui, desse material, eu nem vou entrar em muito detalhe, não da linguagem, mas sim só da sintaxe, que vocês vão comparar e vão visualizar que não tem a sintaxe, a estrutura é igual. Então, eu sempre vou ter um loop, e dentro desse loop eu vou ter uma condicional para visualizar se o número é maior do que o que está, a seguir. Por quê? O meu primeiro número é 50. O meu segundo número é o 10. Então, eu tenho que verificar se o meu 50 for maior que o 10, automaticamente ele vai somar mais um para que a minha variável auxiliar receba o valor 50. E partindo daí, na posição onde se encontra, onde eu tenho aqui a minha posição que estava, que é a minha primeira posição, que é o 0, que estava 50, ele vai somar mais um, certo? E vai adicionar dentro da minha posição aqui, dentro do meu, da posição anterior que estava o outro valor. Então, ele vai fazer uma troca, aí ele pega, joga o 10 para cá, o meu 50 estava no auxiliar. Automaticamente, o 50 vai passar para esta posição do vetor a seguir, que é onde estava o 10, que é a posição 1, a minha segunda posição. Dessa forma, começa a fazer uma troca. Eu sempre digo que se eu tivesse duas pessoas e eu preciso que essas duas pessoas troquem de lugar, eu tenho que ter uma terceira cadeira, onde eu pego a pessoa A, jogo para a cadeira auxiliar, pego a pessoa B, coloco na cadeira onde estava a pessoa A, e assim eu pego a pessoa que estava nessa cadeira auxiliar e jogo para a posição que está vazia. E aí você começa a fazer essa troca aqui. E essas repetições elas vão acontecer até chegar ao último elemento digitado. Necessariamente, o meu vetor ele não precisa ser limitado, né, em termos de tamanho, e ele nem precisa ter valores pré-fixados. Mas, como todos os exemplos que eu trago, ele sempre vem com valores fixados, para que depois façamos a entrada de dados. Tá? Alguma pergunta? Em termos de lógica. Não, professor. Com isso, vem se falando sobre a seleção, o selection, onde você tem uma ordenação que procura passar sempre o menor valor do vetor para a primeira posição. O maior, dependendo da ordem requerida. Então, o que vai acontecer? O meu primeiro valor, ele é 50, e o segundo é 100. Ele não vai fazer essa troca. Necessariamente, meu 50, ele não vai ficar na posição 1. Ele vai rodar isso tudo aí. Por isso, a gente está sempre dentro desse loop. E aí, só que a diferença é que ele vai começar sempre de uma ordenação diferenciada. Por quê? Quando ele passa sempre o menor valor para a primeira posição, e aqui, depois da segunda, o segundo menor valor para a segunda posição. O segundo valor que está dentro do vetor.
necessariamente não é na posição específica. Então, ele vai rodar tudo e vai tirar daquela posição que ele está para jogar na segunda. E, automaticamente, esses valores que estão nessa posição, que são considerados maiores, eles vão fazer essa troca. E aí, você sempre trabalhando com vetor, observa, ele começa a ter aqui uma repetição onde ele trata e trabalha exatamente esse contexto onde você tem as trocas de valores. E, mais uma vez, sempre trabalhando com variáveis auxiliar, porque senão eu perco o valor, ele vai sobrepor o valor. A inserção, automaticamente, ele vai trabalhar essa inserção de uma forma simples, tá? São entradas de valores, onde você tem números com, vamos dizer assim, pouco desordenado. Então, eu teria, por exemplo, uns valores, o desempenho dele é muito bom, porque eu vou ter aí uma troca, um desempenho de troca de posições muito pequena, e automaticamente coloca-se isso como exemplo, como se fosse um jogo de baralho. Para quem conhece pôquer, sabe que dentro da ordenação qual você faz, você nem pode perder tanto tempo assim. E aí, automaticamente, sempre trabalhando com a minha repetição, sempre trabalhando com as minhas variáveis auxiliares, para que possa fazer essas respectivas trocas. Aqui, minha variável auxiliar, ela recebe, né? E automaticamente ela é utilizada dentro de uma condicional para que possa realmente fazer as respectivas trocas, o qual eu dependo. Então, dentro desse material aqui, tem mais informações, mas eu vou ficar nesses 3 por enquanto, para que a gente possa fazer as comparações. Aqui, também falando de bolha, mais uma vez a definição, né? Que realiza múltiplas passagens pelo vetor, por uma lista simples, procura comparar itens adjacentes e troca aqueles que estão fora de ordem. Dessa forma, existe algumas regras que se põem dentro da programação. Deixa eu pegar aqui o chat. Que é exatamente alguns passos que você vai encontrar em qualquer código, onde você vai fazer a comparação dos valores, dos elementos, do conteúdo qual está armazenado, vai verificar se é maior para que você possa trocar esse elemento. No momento em que você verifica quem é o maior elemento, você vai fazer a troca utilizando variável auxiliar, até para poder mudar a posição e não se sobrepor nenhum elemento. Aqui coloca-se como array, que você pode estar se falando aqui, por exemplo, de vetor, mas pode ter uma matriz. Se eu trabalho, por exemplo, com palavras, eu vou ter uma matriz, e isso vai se repetir N vezes até eu ter toda a ordenação. Dentro do código, em Python, você tem aqui é um comentário, que é um teste de mesa. Aí a minha pergunta para vocês, todo mundo sabe o que é teste de mesa? Eu não faço ideia. Sei não, professor. Então, vamos lá. Quando a gente aprende algoritmo, existem algumas técnicas. Existem algumas técnicas o qual a gente aprende a trabalhar e tratar esse algoritmo. Até para eu ver se o meu raciocínio lógico está correto. E como que eu faço isso? Eu posso criar um algoritmo estruturado, né? Vocês sabem que é um Portugal da vida, ou em alguma das vezes, dependendo da sua expertise, você já acaba trocando algumas palavras específicas como comando, e aí você começa a fazer o seu teste de mesa, que é incluindo informações para ver se está
se a sua lógica está correta. Existem algumas ferramentas, mas como a gente não está vendo o algoritmo, você poderia utilizar. Como aqui a gente está vendo estrutura, então a gente faria, abre aspas, na mão esse raciocínio. Então, eu já sei que eu tenho que ter um vetor. Aqui eu tenho, na verdade, uma informação onde eu tenho que cair, eu tenho que entrar dentro do meu while, dentro da minha repetição. Esse vetor, ele vai ter, pode ter alguns valores, ou posições, ou não, e posições, o qual vou armazenar esses valores. Mas nós já sabemos que quando eu trabalho com vetor, as minhas posições, elas são representadas pelo próprio contador da minha repetição. Para mim, não importa se você está utilizando a repetição for ou while. Dessa forma, fez-se aqui uma representação de uma entrada de dados no primeiro valor, a representação de uma entrada de dados no segundo valor. E aqui está se usando, porque no Python a gente vai utilizar muito isso, que são funções onde te permite você fazer essa ordenação, essas entradas aleatórias. E, automaticamente, ele vai verificar, enquanto menor, que é onde ele não vai fazer exatamente a mudança. Dessa forma, ele sai da repetição. Ao sair dela, ele entra para poder modificar, retornando ao meu array, para mudar. Observa que eu tinha, por exemplo, 1 e 2 de entrada de dados, né? E aí foi incluído o 3 e o 4. Eles estão desordenados porque nós escolhemos, abre aspas, as posições onde eu quero esse 3 e 4. Automaticamente, como ele foi aleatório, a gente tem que fazer a ordenação dele. E aí, exatamente quando a gente começa a ordenação de forma crescente, então ela tem que ficar, nesse caso aqui, 1, 3, 2 e 4, porque o meu 3 é maior que 1? Opa, é. Então, faz aquela troca com a variável auxiliar, o meu 1 passa para a primeira posição e o meu 3 passa para a segunda. Alessandra, e se aqui tivesse, por exemplo, 2? Espera aí que meu trem aqui está desativado. Se aqui tivesse 2 e aqui tivesse 1, 3 é menor que 2? Ele ia jogar o 2 para cá e o 3 para cá normalmente. A questão é que ele vai fazer a posição vai fazer a troca do meu 3 num todo. Eu tenho 10 valores. Ele vai verificar os 9 valores que tem aqui. E aí, vem, bom, 3 é menor que 1. Sendo menor que 1, o que ele faz? Ele troca, vem para a segunda posição. Ah, mas eu já posso fazer o 2 com 4? Não, eu vou fazer o 3 com todos os valores. 3 é menor que 2? Opa, é. Então, ele já vai fazer a troca de 3 com 2. E assim sucessivamente. Uma vez que ele fez essas trocas aqui, do 3, necessariamente não significa que o meu número 1 é menor do que o número que está aqui. Por exemplo, o 1 foi o primeiro elemento que veio para cá, então eu verifiquei todo o meu 3. Mas aqui eu poderia ter aqui deixa eu botar aqui, sei lá, um 5, vamos supor que com a mudança do meu 3, um 5, aqui seria 2, porque eu ainda não testei o 5. E aí, o que acontece? Vamos supor que o meu primeiro foi o 3 e o 5 veio para cá, porque aqui era 10 no chutômetro. Aí, ele vai ter que vir, depois que ele jogar o 10 para cá, ele vai vir 5 é menor que 2? Opa, é menor. E ele vai fazendo essa ordenação. O que vocês têm que entender aqui, e isso tem que ficar bem claro, que as trocas aqui é um elemento sendo verificado em todas as posições.
Uma vez que eu faço meu primeiro elemento, mesmo que ele trocou algum de posição, ele vai testar aqueles elementos todo de novo. E aí, isso, quanto mais desorganizado, mais ele tem uma complexidade de espaço e desempenho. Deu para vocês entenderem isso até aqui? Sim, professor. Deu sim, professor. Partindo daqui, vem se fazendo toda a repetição até chegar ao último valor com a ordenação correta, e ele encerra essa ordenação. Muito bem. Aqui, tem aqui uma função do bolha. Uai, mas é só isso? Bom, o que acontece? Existem várias maneiras de você criar a função bolha. As funções não são enormes, são simples. Então, são pequenas, como próprios autores falam, ou qualquer autor, ou qualquer livro, a função bolha é uma das mais simples que tem, um dos algoritmos mais simples que tem. Então, aqui eu tenho o meu array, o meu vetor, tem uma variável que está recebendo o array -1, né, por qual ele vai trabalhar essa posição, e ele vai ter aqui, enquanto o i for maior ou diferente de 0, porque a posição começa com 0, ele vai estar entrando aqui automaticamente. Ele já botou uma hora igual, porque aqui já se tem esse tratamento aqui. O que acontece com isso aqui? Aí, como eu já disse sobre a complexidade do tempo e do espaço, você tem aí uma complexidade onde essas comparações ela vai percorrer todo o elemento. Claro que se eu tenho 50 elementos e é um por um, automaticamente eu vou ter que trabalhar. Daniel, eu preciso que você me procure, querido, no privado. Eu estou lá no grupo dos alunos e gostaria que você me procurasse. Na última aula, qual você compareceu, mas não ficou até o final, quando eu tentei te falar que você já tinha saído, eu preciso falar com você. E tem que ser para ontem, tá? Bom, partindo disso, não vou para o select. Eu vou vir aqui no bolha. Esse código que eu vou postar lá, tá? Para vocês. Estão vendo aí? Sim, professor. Bom, aqui eu tenho um código onde, dentre esse código, o que eu tenho aqui? Automaticamente, eu tenho a minha definição, a minha função, eu tenho exatamente o elemento. Observe que a estrutura é a mesma. E se eu jogar para o C, não vai mudar a sintaxe. Aqui tem, enquanto não for ordenado, né? Ou seja, não está ordenado, porque está negando a ordenação, e ele, a primeira vez, com certeza, ele vai ser verdadeiro, automaticamente ele começa a fazer as minhas repetições para troca de valores. E aí, o que acontece? Automaticamente, eu já dou aqui quais são os valores que eu quero dentro desse vetor, desse contexto, dessa função. E o que acontece com isso? Quando a gente tem esse processo, a gente começa a trabalhar dentro de um contexto onde muitas das vezes, você vai ter que... Você trabalhou aqui uma função. Deixa eu voltar aqui, peraí. Cadê vocês? Espera que eu perdi vocês aqui. E aí você começa a visualizar que você tem um range ali, e aí você fala assim, ué, mas aqui eu não importei nada para usar essa função aqui. E aí eu não preciso. Se você observar aqui,
você já tem as entradas, né? E você vai ter todas as suas ordenações, 1, 5, 4 e 2. Então, o meu 1 já é meu primeiro elemento que é o menor. O 1 é menor do que todo mundo. Vai ter troca de posição aqui? Não. Aí eu tenho o 5. O 5 é menor que o 4? Faz-se a troca. Aí, continua em relação. O 5 é menor que 2? Desculpa, é maior que 2? Faz-se a troca. Mas aqui, como já foi verificado? Aí verificou o 1, o 2, o 4. Eu não preciso rever esses valores aqui, porque eu já sei que eles são menores. O 4 é menor que 5? Desculpa, o 4 é maior que o 2? E aí me joga aqui. Automaticamente, como isso aqui já foi visto que que o meu 5 é maior que o 4, já foi trocado, já foi registrado isso aqui, automaticamente não precisa fazer essa ordenação aqui novamente. Mas quando vocês, muitas das vezes, vocês têm condicionais, acaba passando, opa, 5 é menor do que isso. Por quê? Porque você acaba trabalhando essa forma. Mas aí você consegue, é onde você muda a sua ordenação. Se eu falar num programa, num sistema, o que é que eu tenho no sistema? Deixa eu pegar um aqui. O que é que eu tenho no sistema? Vamos aqui primeiro. Um sistema, eu tenho vários tipos de consultas. Se eu for consultar um aluno pela matrícula dele, e só ele tem aquela matrícula, o tempo que se leva para buscar esse aluno é muito rápido, porque só tem ele. Mas eu não sei a matrícula nem o CPF do aluno. Eu sei o nome. Então, eu tenho Alessandra Alves Fonseca Vargas. Mas eu tenho 10 mil alunos. No momento que eu digito a letra A, essa busca de ordenação, automaticamente, o que ele vai fazer? Ele vai, se eu vou clicar no A, ele já elimina todo mundo que inicia com a letra diferente de A. E assim ele vai fazendo essa busca e vai até chegar na Alessandra específica, o qual eu estou querendo. Muito bem. Se eu solicitar que faça isso dentro de um banco de dados, tá? Se eu solicitar que faça, que me apresente um relatório se eu uso chave primária autoincremento, automaticamente os meus nomes vão sair desordenados, mas eu tenho minha chave primária ordenada, que é, sei lá, um código qualquer. Mas se eu peço para fazer uma busca, um relatório de ordenação por nome, ele vai ter um desempenho muito menor, né? Porque ele vai demorar muito mais. Mas isso é por quê? Exatamente porque você tem que buscar letra a letra. E só a Alessandra ela tem 4 sobrenomes. E vocês sabem que, muitas das vezes, não é correto você cadastrar uma pessoa com nome abreviado. Então, vai buscar caractere por caractere. Então, tudo que está sendo colocado aqui é aplicado de uma forma muito mais funcional dentro de um banco. Uma outra coisa que vocês vão visualizar é que quando vocês, se alguém já leu, quando vocês começarem a ler determinados materiais sobre esse assunto, vai dizer assim, que essas ordenações ou pesquisas, elas são muito funcional quando em relação a alguns jogos. Como, por exemplo, você quer trabalhar um jogo de carta digital. Muito bem. Só que não faz muito sentido, na prática, você criar um jogo e aplicar especificamente
determinadas técnicas, vou chamar assim, de ordenação ou de busca, sendo que você muitas das vezes, você vai ter um banco de dados, você tem facilidade e maneira muito mais eficiente para você trabalhar. É aquela história que eu venho sempre falando. Fazer algo no estruturado, sabendo que eu tenho orientação ao objeto, poxa, eu prefiro fazer uma orientação ao objeto, porque me dá uma qualidade muito melhor de programação. Até aqui tudo bem? Sim, professor. Bom. Aqui. Então, voltando aqui, tem aqui o método, né, o algoritmo de ordenação de seleção. E aí, essa ordenação por seleção, onde, na verdade, todos, né, acabam fazendo essas trocas. Você tem aí um algoritmo de ordenação baseado em se passar sempre o menor valor do vetor para a primeira posição. E aí coloca que o maior depende da ordem requerida, o qual você deseja. Depois, o segundo, menor valor para a segunda posição, e assim sucessivamente. Mas, Alessandra, me dá a impressão que é a mesma coisa, porque ele vai ter essa ordem. Nós vamos visualizar isso, de repente, sanar isso daí. E qual seria uma regra para isso? Você tem que encontrar o menor valor de todo o conjunto que você tem. Então, a diferença é que aqui você já faz a comparação do primeiro valor, ele sendo maior, você já faz a troca. Aqui, ele vai buscar e pegar sempre e encontrar o menor valor que eu tenho dentro desse contexto. Partindo daí, espera aí um pouquinho. Sim, Vitor, vou pedir os meninos agora aqui. Só um minuto, meninos. O grupo do cofre está aí? Oi, professor. Eu estou aqui, professor. Muito bem, preciso que vocês me mandem um vídeo agora, foto, tudo que vocês têm agora. Estão me pedindo isso agora, para mandar para a Pró-Reitoria. Mandar no seu WhatsApp? Manda no WhatsApp para mim, que eu vou mandar para eles agora, para chegar bem mais rápido. Depois eu jogo por e-mail. Tá bom, professor. Tá, estou aguardando vídeo, foto, tudo que vocês tiverem. Tá ok, Tá só um bom. instante. Tá bom? Ponte está por aí? Estou aqui, professor. Faça o mesmo para mim. Apesar que você Tá. já me mandou, mas faça agora, por gentileza, por causa das nossas conversas, já deve ter subido. E aí, para quem está pedindo aqui, também já não tem. Tá bom, então. Vou mandar já. Tá bom. Então, o que a gente tem aqui? Então, aqui ele vai encontrar o menor valor e vai começar a fazer a ordenação dele. Então, ele vai trocar o menor valor com o primeiro item e encontra o segundo menor valor para fazer a troca e assim sucessivamente. Dentro desse contexto, aqui tem um teste de mesa e tem um algoritmo também, uma programação, e aí se fala sobre a complexidade. A complexidade dentro de tempo de execução, ele, na verdade, ele trabalha 2 repetições aninhados, né, que é o for, aqui qual a gente tem, e que pode visualizar dentro da complexidade que ele vai aumentar um pouco mais. Automaticamente, você tem uma complexidade de espaço, como operamos uma troca de elementos, não precisa de nenhuma outra estrutura para armazenamento. Então, automaticamente, você vai ter um tempo melhor dessa complexidade, né? Melhor do que o anterior.
Partindo daqui, deixa eu só ver se eu recebi aqui, meninos. Assim que vocês me mandarem, vocês me avisam? Pode deixar, professor, a gente avisa. Só um minuto. Bom, partindo daqui, eu tenho aqui a minha seleção. Automaticamente, vai se trabalhar e se tratar exatamente todo esse contexto aqui, onde você tem o seu loop de repetição, né, aninhado, você vai ter o seu vetor, você já tem o array, onde você determina o tamanho e o próprio array em si, como definição, e você aqui já começa a trabalhar que você está determinando que é esse mínimo. Esse mínimo sempre vai trabalhar em cima do valor I. E aí, aqui, você começa a visualizar a ordem, quem é o meu menor valor, quem é meu maior valor. E aí, quando eu faço exatamente dentro desse contexto, desses valores que tem aqui, observa que ele vai sempre colocar em ordem crescente para mim. Então, aqui, ele passa a ter um desempenho melhor exatamente porque ele não faz essa busca 1 a 1, ele já faz automaticamente do menor, e ele já joga o menor direto para a primeira posição. Por isso, ele passa a ter um desempenho um pouco melhor. Visto isso, eu tenho o meu insert. Deixa eu só mandar aqui. Gustavo está mandando? Professora, aqui é o Leandro Melo. Ah, Leandro, fala. O Thiago vai encaminhar para a senhora. Acabei de ligar para ele aqui. Ele vai encaminhar para a senhora. Ele que filmou. Então tá, preciso aqui. Tá ok. Professora, já enviou meu. Hã? Ah, o seu eu já até mandei já. O seu eu já até mandei, estou agora aguardando o do Tiago. E aí, o que eu tenho aqui? Eu automaticamente eu vou ter esse aqui, a minha inserção. Então, dentro da minha inserção, coloca-se como um tempo de execução, né? Comparado com os dois algoritmos anteriores, que se fala sobre seleção e bolha, onde você vai ver uma demanda um pouco mais de esforço dentro desse algoritmo, onde você vai ter um vetor, né, referente dentro de uma posição para cada elemento, que você já tem isso no contexto geral. Você vai ter onde vai verificar uma condicional se o primeiro elemento, a primeira posição, ele está maior do que o segundo, e aqui ele já troca os elementos até que seja menor. Então, ele já faz a entrada com essa ordenação. Automaticamente, é exatamente o que você vai ter e vai encontrar aqui, dentro desse contexto
da própria execução. E aí, você consegue, dentro da sua complexidade, você percebe que ele começa a apresentar um cenário, né, de complexidade como o pior caso, porque ele faz a entrada e faz a ordenação. E, necessariamente, eu fazer a entrada não significa que eu quero, naquele exato momento, uma determinada ordenação específica. Desta forma, só um minuto. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê vocês? Deixa eu aumentar aqui. Você tem aí as suas respectivas inserções. Lembrando que os nossos exemplos, nesse primeiro momento, ele está vindo com valores pré-determinados. Então, a gente tem esses valores pré-determinados para que eles possam fazer suas respectivas ordenações aí. E aí você observa que aqui eu tenho uns valores bem aleatórios em termos de posições. Eu tenho alguns que realmente eles estão ordenados, sim, mas necessariamente não no contexto pela quantidade que eu tenho aqui de elementos. Então, aqui eu tenho a função, onde nela eu vou trabalhar a minha repetição, né? E ali ela vai começar a fazer as trocas desses valores. Automaticamente, a gente começa a visualizar que determinadas funções, o qual a gente trabalha... Só um minuto. Determinadas funções, o qual a gente trabalha, ele começa a fazer todo esse controle que eu já fazia ordenação, né, independente de qualquer coisa. E aí, tu observa que todas essas funções, você tem o range aí trabalhando, que, na verdade, é uma função que utiliza a notação de conjuntos, né, de números, para documentar se o intervalo de sequência está ordenado de acordo com as necessidades que você tem das suas técnicas que você está colocando ali. Então, essa função, ela, na verdade, ela vai sempre trabalhar o conjunto de sequências de um determinado número. Porém, vocês sabem que eu posso fazer ordenação de valores sem eu trabalhar determinada função. E aí vai depender... Só que aí eu tenho que trabalhar um monte de condicional. Provavelmente, em algoritmo, vocês fizeram aquele velho famoso exemplo, ou passaram para vocês, faça um programa que receba 4 valores e põe em ordem crescente e decrescente. Uma vez que você não sabe determinadas técnicas, você acaba trabalhando um monte de condicional. Eu posso utilizar o case? Pode, mas não deixa de ter um monte de condicional ali. Então, quando você começa a visualizar determinadas técnicas com determinadas funções, você já ameniza e limpa mais esse código. Alguma pergunta? Não, professor. Bom, aí, visto isso aqui, cadê eu? Visto isso aqui, então, automaticamente, a gente começa a visualizar, né, onde os meus valores estão aqui, ele vai pôr bonitinho, ordem crescente, bacana. Muito bem. E aí, a gente ainda tem o mega para a gente estar trabalhando. Mas, Tiago mandou?
Só um instante, professor. Então, e aí o que vai acontecer agora? Eu vou jogar todos esses todo esse conteúdo, apenas os 3, tá? Lá no AVA. Deixa eu diminuir vocês aqui. Deixa eu pegar o AVA aqui. Então, estou disponibilizando lá no AVA. Arquivo. Estou esperando aqui, porque depende da internet. Eu vou colocar já foi um. Já foi o segundo. Bom, deixa eu voltar aqui para vocês. Então, lá tem esses 3 códigos. Ômega ainda não vou colocar. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês olhem esse código. Eu quero que vocês criem. Vocês vão criar para mim, vocês já fizeram isso nas aulas anteriores. Eu quero que vocês criem para mim um único arquivo com todos eles bonitinho ali, com o menu bonitinho. A primeira coisa que vocês vão fazer é isso. E dentro desses blocos, dessas funções, o qual foi apresentado aqui, falado, eu quero que vocês façam comentários dentro desse código, mostrando que você entendeu. Então, a primeira coisa é criar um arquivo, teste aula 28/9. Nesse arquivo, você vai criar um menu, pode criar uma classe, vamos ver como vocês vão fazer. Pode criar uma classe e dentro dela fazer um determinado momento, e aí você vai jogar para mim esse menu, executando isso daí. Nesse primeiro momento, eu não estou pedindo para vocês digitarem entrada de dados. Estou pedindo para vocês aproveitarem o que está aí e fazer um novo arquivo para que a gente possa organizar as nossas ideias. Ok?
Ok, professora, só uma dúvida, que na hora que a senhora explicou, uma certa parte cortou para mim. A senhora quer que a gente comente no código, é isso? Não, primeiro momento é o seguinte, Ah, você tá, vai que está cortando para mim. Mas está para todo mundo? Está cortando para todo mundo? Não, professora. Então, vamos lá, Marcos. O que você vai fazer? Você vai criar um arquivo X, o nome do arquivo. Você vai criar lá da maneira que você quiser, seja com classe, seja sem classe, não vou determinar, que eu quero ver como você vai fazer. Você vai criar um menu para que possa executar esses 3 arquivos que estão aí. Professora. Oi. Vitor, Opa, professora. você me chamou? Não, não. Ah, Perdão, cheguei na aula agora do trabalho. tá. Por isso que eu demorei um pouco, desculpa. Vocês entenderam? O código já está lá. Então, não precisa nem digitar esse que eu acabei de explicar. São códigos pequenos, já estão lá, para que vocês possam fazer. Leandro, vê para mim, porque estão me pedindo aqui. Como já sabem que está pronto, né? Sim, professora, só um instante. Deixa eu vou sair aqui da aula, vou ligar para o Thiago novamente aqui. Só um instante. Perdão, professora. Tem algum exercício, alguma coisa para Vamos hoje? lá, Vitor. Eu acabei de explicar, estou falando sobre o algoritmo de ordenação. E aí, esse material tem 2 materiais explicativos lá no que eu acabei de falar. Tem outros algoritmos, mas eu expliquei somente 3. Insert, Select e seleção, inserção e bolha. Bolha. E aí, esses também tem lá 3 arquivos já digitados no código bonitinho. Então, o que eu pedi? Para você pegar esse código que está lá, criar um arquivo novo, e dentro desse novo arquivo que você vai criar um menu para executar essas 3 funções que estão lá. Agora, como você vai fazer? Como você vai fazer? Se você vai botar com classe, sem classe, se vai botar, para mim, projeto, não me importa, eu quero ver como você vai fazer. Tá? Beleza. E hoje, gente, eu vou fazer a chamada, tá? Na planilha direitinho. Vou até deixar ela na ponta da agulha aqui. Boa noite. Wagner chegou aí agora. Fala, Wagner. Wagner, Ah, nós estamos aí com um material já postado ah, no... Deixa eu só... chegou meu Arduino, professora, graças a Deus. Paguei a taxa, chegou, né? Tá bom, vamos lá. Nós estamos aí, nós já vimos aqui material sobre o algoritmo de ordenação. E nós vimos que tem vários algoritmos de ordenação. Então, eu falei de 3, que é o bolha, inserção e seleção. Desses 3 que eu falei até aqui, eu já falei, mostrei o código executando, bonitinho. Joguei lá no AVA, tá tudo no AVA. Aí eu pedi que vocês pegassem esses 3 códigos que estão lá, criam um novo arquivo, faça nesse arquivo um menu para executar essas funções. Se você vai fazer orientado a objeto, se você vai fazer em projeto, se você vai fazer estruturado, para mim não tem diferença, eu quero o menu. Essa é a regra do cliente. Uma outra situação. A partir daí, não sei se você, de repente, não sei a sua expertise, eu quero que você pegue esses 3 códigos que estão lá, que você vai utilizar, você faça não precisa ser linha por linha, um comentário sobre cada uma dessas 3 funções.
bolha, seleção e inserção. Beleza? Ok. Ok. É bolha, inserção e seleção. Já está lá já no AVA. Tá. Quero falar do Mega, mas primeiro quero fechar isso com vocês. E aí, enquanto vocês estão fazendo, eu vou dar um pause aqui na gravação para que eu possa ver aqui com os meninos o que eles têm que me mandar, tá? Fazer comentários sobre os 3 códigos, sobre a aplicação dos 3 dentro da programação, é isso? Não, meu amor. Primeiro você cria um arquivo que eu te pedi. Você vai criar um programa. Qual é o programa? Você vai criar um programa que tenha 3 funções de ordenação. Quais são as 3 funções? Bolha, seleção e inserção. Só que essas funções eu já te dei programada, porque eu acabei de falar delas aqui e mostrá-la. Tá. Só que o que eu quero que você faça é que você crie um menu. E como você vai criar esse menu? Aí que eu quero ver como é que você vai fazer. Entendi. Ok? Tá. Wagner, você é de qual grupo do Arduino? Tiago Souza. Lucas Abreu. Do Melo. Leole. Oi? Melo também, né? Isso, do Cofre, professor. Tá. Então, tudo bem. Então, depois você passa para ele no privado aí, tá? Beleza. E ele já está me passando? Leandro, ele já está me passando, Oi, Leandro? professora, aqui é o Thiago. Eu estou Oi, passando Thiago. os vídeos e as fotos já. Tá. Só está carregando, tá Eu bom? nem lembrava que é você que está doente. Tudo bem. O pessoal está no meu pé aqui. Vou fazer um esclarecimento aqui, que eu recebi uma pergunta de um coleguinha aqui, não vou citar quem é. Nós temos alunos que só fazem estrutura de dados e não fazem internet das coisas. Então, significa que esses alunos, como alguns que aconteceram isso, que não apresentaram no dia, têm que me procurar e marcar um horário para poder apresentar para mim. Porque tem que apresentar. Ok? Então, vocês que não apresentaram o trabalho de estrutura de dados, no qual não fazem internet das coisas, precisam me procurar no privado para apresentar o trabalho para mim, em um horário diferenciado. E amanhã, por exemplo, eu tenho apresentação. Mas eu tenho apresentação, são de pessoas que fazem internet das coisas. Então, eu preciso Sim, professora. desse ok. Desculpe Oi. incomodar. No meu caso, eu sou do grupo do Ponte. Então, você é um desses, né? Porque eu recebi aqui, tem outros alunos na mesma situação. A gente vai ter que agendar um horário para apresentar. Sim, aí eu até mandei pelo WhatsApp para a senhora, né? O que eu tinha feito, o que o Ponte pediu que eu fizesse para ajudar no grupo lá. Vou até pegar aqui, ó. Então, Vamos conversar aqui no paralelo aqui. Espera aí, deixa eu pegar aqui o seu. Você me mandou um arquivo aqui. Sim. Né? Exatamente. Sim. Só que, independente disso aqui, você tem que fazer uma apresentação para mim. Sim. Tá? Pode ser. As pessoas que estavam na aula sabiam disso, porque, inclusive, teve alunos que não apresentaram e já até marcaram comigo, e já até apresentaram. E aí você me procura para a gente agendar o horário. Só pode ser até quinta-feira, porque é a data limite que eu tenho. Tá bom, problema nenhum. Então, tá bom. Você já tem um arquivo aí, é só eu me apresentar e explicar aí como é que foi feito, né? Exatamente. Tá bom, então, sem problema. Tá, ok. E aí, os demais aí façam a mesma. Pode compartilhar, Marcos? Posso. Por favor. Tomara que meu PC não trave.
Tá vendo aí, professora? Sim. Vamos lá, você clicou ali, jogou o insert, desce. Desce. Beleza, fez de uma forma bem simples, pode subir. Pode subir. Tá. Deixa eu ver ele executando. Tá. Ah. Opção 1, opção 2 e opção 3. Agora sobe devagar aí, porque foi... Ah, tá. 2. Foi tudo. 2, aí é 1. Mas ele apresenta primeiro as funções e depois cai no menu, correto? Isso. O menu está lá embaixo. Então, assim, é porque aqui na sua execução, ele apresenta automaticamente a saída das funções já que existe. Ah, tá. E depois cai para aí. Beleza? Beleza. Isso, então, você fez na íntegra aquela história de copiar e incluir aí. Fez totalmente estruturado, sem nenhum problema, que não, eu exigi que você fizesse da sua maneira. Então, o que você tem que fazer? Você tem que melhorar só isso aí, tá? Para que fiquem exatamente redondinho como necessário. Beleza? Só sobe aí para mim agora o código. Não o código. Deixa eu ver aqui como é que você comentou. Vai lá em cima. Ô, cachorra. Ali você colocou assim, que estão fora da ordem. Aqui no insert você colocou assim, percorre um vetor de elementos da esquerda para a direita e assim que avança, vai ordenando. Ordenando os elementos. Não, sim, vai ordenando os elementos. Mas parte do princípio que aí também está desordenado. Sobe lá. Só para você entrar, ver assim. Você diz que está fora da ordem. Não, estou falando o seu comentário. Então, o primeiro aqui, né? Você tem que tomar cuidado, porque eu não sei se o que você escreveu ficou claro para você o que está acontecendo aí dentro. Não, eu ia até te perguntar, até que eu fiquei com uma dúvida, pelo que eu estava entendendo, é que essa função aqui, ela percorreria, né, a lista, comparava os itens e trocava os que estão fora de ordem. Aí embaixo, eu analisando, eu até buguei, eu fiquei ordenando, é falso, tá. Aí enquanto não ordenado, tá. Ele aí ordenado verdadeiro. Porque ele vai passar a ser verdadeiro porque ele entrou aí para ordenar. Ele estava desordenado e entra aí para ordenar. Aí essa parte... falso. Aí foi quando eu falei sobre a repetição e falei da função Ranger, onde você tem o quê? Dentro da função, essa função ela faz automaticamente, ela vai retornar o conjunto de números sequenciais. Então, daí dentro, porque se eu pedisse você lá atrás, lá na sua disciplina do primeiro período de algoritmo, para você fazer, digite 4 números e põe em ordem crescente. Provavelmente você iria utilizar, sem vetor, né? Você iria utilizar um monte de condicional. E se você tivesse um vetor com 5, 10 posições, eu pedisse para você pôr em ordem crescente, você usar uma repetição, onde, como eu já te determinei o número de elementos, você ia botar, por exemplo, uma repetição de 1 a 10, e ali teria algumas condicionais para ele estar fazendo essa ordenação com variável auxiliar. Não sei se você lembra disso. E aqui
que acontece? Você não precisa desse monte de condicional, esse monte de informações, porque a própria função que está ali, for e de até arranjar elementos, que são os elementos que você tem, automaticamente ele já faz essa ordenação sequencial desses valores. E como é que ele faz? Vai vendo elemento por elemento, igual você tem ali, 1, 5, 4 e 2. Ele vai verificando todos esses elementos, você colocou 5, 1, 4 e 2. 4, 2. Então, ele vai ordenando. 5 é maior que 4, que 1? Opa, 5 é maior que 1. Então, ele já troca. Aí vai trocando em 1. Mas ele vai fazer o 5 de novo. 5 é maior que 4? É maior que 4, ele troca. 5 é maior que 2? Ele pega o 5 e vai trocando. Ele já fez o 5 e, indiretamente, ele já ordenou alguns valores. O 1, ele já está ordenado. Mas ele tem ainda o segundo elemento. Qual é o segundo elemento? Que vai ser o meu 4. Aí o 4... vai ser o 4 porque o 1 passou para o lugar do 5. Que mudou. O 1 foi para o lugar do 5 e o 4... Exatamente. 4, isso. Então, o 1, eu já sei se ele está na primeira posição, ele provavelmente é menor que todo mundo. Aí vem, o 4 é menor do que o 2? É maior? Opa, é maior. Aí ele troca. Bota ordenado. Aí troca, ele vai. O 4 é maior que o 5? Não. Então, Não. encerrou, porque o 5 ele foi o primeiro elemento que ele, nesse caso, ele trabalhou. Tá bom. Então, assim, você só melhora esse comentário, porque realmente não ficou claro para mim que você entendeu nada. Eu entendi. Não, o quê? Para a senhora, não. Não, mas nessa função aqui, eu fiquei meio na dúvida. Eu ia até te perguntar antes. Só que eu fui fazendo, eu nem... Tá tranquilo. Vamos lá. Tá, pode tirar aí. Alguém mais concluiu? Oi, professor, eu terminei aqui. Pode compartilhar, por gentileza? Posso sim. Deixa eu só anotar aqui para mim, por favor. Deixa eu levantar aqui. Vou botar para executar de novo. Esse grande menu. Foi mal, ó, era pouca coisa. Você executou, vai lá. Aí põe um para select. Eu botei o nome direto dali, aí eu botei, deixei o seu mesmo, coisa que eu não quis botar. Tá vendo, Marcos, o que eu te falei? Então, assim, mesmo que a gente pegue o código e tudo mais, a gente tem que sempre... eu peguei um template, peguei um código, vou reaproveitar. Tem problema na prática? Não. Mas você também tem que entender que, às vezes, vocês têm que fazer algumas adaptações para atender o requisito do cliente. Mas pode seguir. Entendi. Beleza? Ele já vai fazer o que já tem lá. Muito bem. Sobe lá para mim no código. Espera aí, deixa eu... Aí eu botei aqui, eu estava fazendo um comentário, só que eu fiquei meio perdido nisso aqui, tá? Esse aqui, essa condição aqui me deu uma pequena bugada mental, que eu fiquei, porra. Aí eu fiquei perdi muito tempo aqui. Mas... Tá, vamos lá em cima. Normal, você criou ali um comentário único, que dá para, sempre que o I for menor que o mínimo. Esse aqui, ó. Que esse é o select, e automaticamente já sabemos que a função range ele já joga automaticamente para essa ordenação, né? Então, o código já fica mais limpo também. Perfeito. O insert vai correr todo o array, todo o vetor, e salvar a indexação. Vai salvar ele na variável corrente volume e vai pegar... Não. Peraí, você está embaixo já. Eu estava vendo você, achei que você estava aqui em cima. Não, ali eu já vi, já. Que ali é simples, né? Ali é mais tranquilo. Peraí, deixa eu... Aqui ele vai testar, né? Vai testar se o while esse aqui consegue completar a sua condição. Enquanto eu entendi, seria essa aqui a condição. No caso, ele tem que ser
maior que zero e é maior do que o corrente valor. É. Tem que ser corrente position menos 1 maior. Porque ali é a posição, nada mais do que isso. Então, ele está colocando -1 exatamente por ele já fazer esse é o insert. Ele já faz a inserção e ordena automaticamente, lembra disso? Sim, é porque eu fiquei na dúvida mesmo, com esse aqui, com essa condição toda que botou aqui, eu falei, porra. Aí eu fiquei perdendo mais tempo aqui. Porque, na verdade, ali ele tem uma repetição, ele tem uma repetição, um looping, que ele tem uma situação, né? Que tem que ser maior que zero, porque para ele ser maior que zero, significa que ele tem algum valor depois. Se ele só tiver um valor, zero, por exemplo, a posição zero, então só tem um, não vou comparar com ninguém. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Falou, né? Não sei se quer continuar. E eu tenho o operador lógico E, que também tem que trabalhar em cima do array a posição. Por que a posição -1? Porque ele vai fazer aquelas trocas. Né? Então, ele vai inserindo e vai trocando. Então, pode ser que o meu próximo número seja menor do que o que já tem. Então, ele já vai trocando isso daí. Então, é em cima da posição até do que está sendo trabalhado. E ali você coloca que menor que 1 até a condição for o quê? Até a condição... Peraí. Aí. Até a sua condição. É porque não, a última linha, a terceira. Tá. Current position. Está tampando o finalzinho dele? Não, é porque eu que estou com vocês aqui na minha frente. Já vi aqui. For confirmada, for verdadeira, perfeito. Aí, tem mais embaixo aqui. Deixa eu jogar vocês para cima aqui. Aí, esse aí é um dos mais simples, né? Que irá testar se a lista é maior que a lista mais 1 e printa cada caminho. Printar cada caminho, não entendi, mas tudo bem. A gente está conjugando o verbo do print. A gente vai printar cada caminho. Porque ele vai mostrando cada caminhozinho do andamento dele. Ele não mostra ele todo de uma vez. Entendi o que você quis dizer com a palavra printar. A gente está conjugando o print. Tá. E aí você criou aqui, aí estou querendo puxar a sua tela. Movimenta essa tela aí para ver o menu. Tá, peraí. Botou um dev da vida, chamou uma função menu e... Eu botei aqui chamando, deu uma repetição para ele poder escolher a opção dele aqui, para ele poder sempre ficar escolhendo 1 ou 2 ou 3. Perfeito. E aí você vê que... Aí você fez exatamente o que eu acabei de falar com o Marcos. No caso, para mim poder colocar, eu só teria que trocar aqui os números por um input aqui do que fosse, no caso, para ele poder ir adicionando. Eu teria que botar uma repetição aqui também para ele adicionar mais números. Sim. É assim. E aí, se fazer isso, ia demorar mais ainda, porque ele tentou as entradas via teclado, nós vamos estar fazendo, mas para evitar, como eu já escutei alguns comentários aqui em aula, então eu preferi fazer assim, e aí vamos fazer as entradas de dados na próxima semana, via teclado, né? Aí o código ele fica um pouco maior, ele fica diferenciado, enfim. Mas tá bom. Obrigada, Gregório. Aqui. Mais alguém? Então foi Marcos, Gregório. Terminei, professor. Quem está falando? Pedro. Deixa eu só anotar seu nome, Pedro. Pode ir, Pedro. Se você puder aumentar um pouquinho aí para mim, dá um zoom aí, para eu enxergar melhor. Bom, Pedro, não é novidade a sintaxe que você colocou aí para mim, tá?
do mesmo jeito que não foi novidade alguns outros que eu vi ou que eu possa vir ver. Por quê? Já vou fazer o comentário, porque a ideia de quando vocês fazem exercícios, por mais simples que seja, dentro de programação em si, a gente começa a perceber o perfil de vocês. E por isso eu deixei bem à vontade para cada um fazer do jeito que se sentisse melhor. A intenção era criar o menu. Tanto é que o Marcos fez, ficou repetindo lá, eu fiz o comentário com ele, mas sem nenhum problema. E aí, sobe lá em cima para mim no código, o Pedro. E aí o Pedro me cria uma classe, e dentro dessa classe ele acaba criando as suas respectivas funções, que já é o padrão que geralmente ele faz qualquer atividade desde do semestre passado. Então, vamos lá, Pedro. Você criou ali um menu, quantidade de números da lista, já fez a entrada de dados, já foi colocando a repetição ali, usou o append, o seu bolha você já colocou que percorre a lista até o penúltimo número, o percorre a lista até o anti, aí você comentou linha a linha, compara par a par, em termos de troca de valores, perfeito. Vem o insert, que percorre toda a lista, seleciona o primeiro valor, percorre a lista enquanto não encontrar um valor menor, troca de valores. O selection percorre a lista, seleciona o primeiro elemento, como pivô, como ponto principal, seleciona o próximo elemento, procura o menor elemento dentre o próximo. E, se tiver, troca o índice de posição. Vai trocar os valores automaticamente, né? Em termos da indexação. Ali, chama, aí tem a variável interface que recebe a classe, automaticamente vem com o menu e faz as suas respectivas printagens de saída. Deixa eu ver a sua execução. Quantos números você digitou ali? 6. Ah, tá. Vai aí, então. Vai. Ele mostra a lista como foi criada e depois as 3 ordenações. As 3 ordenações. Uhum. Perfeito. Né? Então, sem nenhum problema, pelo que está ali, sem nenhum problema. Deu para entender, fez de forma bem diferenciada. Então, comparada com outros colegas, que já é o seu perfil de trabalhar assim. Muito obrigada, Pedro. Mais alguém, meninos? Para eu registrar aqui na minha listinha. Marcos Júnior, você é o Almeida? Oi, professora, não sou Almeida, não. Sou o Marco Abraão. Abraão. É porque tem... Beleza. Só para eu registrar aqui que é... Bom. Teve mais algum aluno que fez a atividade que eu solicitei? Somente esses 3? Eu comecei a fazer, professora, mas como eu entrei na aula um pouco atrasado, não entendi a explicação. Eu só fiz a criação do menu mesmo. Aí apareceu, quando eu printava, apareceu... Ele leu os códigos, né, e deu o menu, só isso, só. Porque eu não vi a explicação inicial. Mas você não consegue entrar... mas ele fez... Você criou o menu, mas não chama as funções, é isso? Isso. Eu não chamei as funções como elas têm que ser chamadas. Aí ela não... Está incompleta. Muito incompleta. Está muito ok. Tá ok. Professora? Pode falar. Desculpa interromper, só curiosidade. É porque há bastante tempo eu usei a parte
preguiçosa da coisa, né? A gente não fazia essa ordenação toda, eu usava só o sorte. No caso, é errado usar assim? Não, né? Não, foi o que eu Ah, falei. Vocês, na tá. verdade, falei na nossa aula de hoje. Vocês, na verdade, vocês já faziam ordenação. Então, a ordenação você tem N maneiras de fazer. O que nós estamos fazendo aqui é aplicando uma técnica de Tudo algoritmos bem, então. específicos. E aí, o que eu completei ainda na aula de hoje? Uma vez que eu uso um banco de dados, por exemplo, necessariamente eu não vou usar esse tipo de técnica para poder fazer uma ordenação ou para fazer uma busca específica. Então, a gente acaba usando ferramentas e métodos mais coerentes, vamos ser sinceros, tá? Então, aqui, porque isso é uma diretriz de conteúdo que o Ministério de Educação exige que qualquer curso de TI tenha na sua grade, é obrigatório ter. Isso cai em ENAD, cai em concurso, cai na prova do pós-comp, enfim. Então, é uma questão de obrigatoriedade. Uma vez que não tenha, e você tenha uma fiscalização do Ministério da Educação ou uma visita, qual é agendado, tem problemas seríssimos nisso. Entendi. Entendeu? Então, eu achei que vai que... não é... Você pode usar, mas não é o melhor jeito de usar. Não. Na verdade, tudo depende do requisito ao qual está sendo solicitado. Ou seja, uma vez que te é solicitado, não estou falando em termos de mercado de trabalho, vamos falar, num concurso, numa prova específica, num processo de seletivo que é solicitado algo usando algoritmo de ordenação do tipo bolha, insert, vou falar desses três que é os três que a gente está falando hoje aqui, inserção, bolha e seleção, não adianta você querer usar outro, você vai dar o resultado que o cara pediu, mas não é usando a técnica que ele quer. Agora, se é um cliente, tanto faz como tanto fez. Como agora, entendi. eu como cliente, eu te pedi um menu que chamasse, que executasse essas três funções. Você viu que eu tive 3 atividades, 3 respostas aqui diferentes. Mas as 3 têm um menu que executa lá as funções. Ponto. Entendi. Então, compa, não é certo nem errado. Depende do requisito que a pessoa tem que fazer. Tudo em cima do requisito que você tem. Tá. Isso é muito bom para você exercitar a lógica e aprender a otimizar o seu próprio código também, professor. Sim, sim. Tem mais alguém aí para apresentar? Para apresentar, para expor aqui? Mais ninguém? Então, eu tenho 30 alunos e somente 3 fizeram essa atividade. Aí eu até citei que isso que eu pedi, a criação do menu não tinha muita dificuldade, porque já tivemos exercício esse semestre, até para a própria P1, exemplos até. O que mudou no menu é a função qual era executada. Beleza? Então, beleza. Vocês 3 que apresentaram, eu vou, no final da aula, eu vou falar com vocês 3, tá bom? Bom, seguindo aqui, eu tenho, deixa eu só pegar aqui o que o colega me apresentou. Me apresentou, não, agendou comigo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, porque eu não tenho. Achei. Amanhã, por volta das 18 horas, eu terei alguns alunos apresentando a atividade valendo para a estrutura de dados, que são alunos que não fazem internet das coisas. Esses 3 alunos que estão aqui, e o Jair, que já se manifestou aqui na aula, que não tem problema citar o nome dele. Somente esses 4 alunos que não apresentaram o trabalho para a estrutura de dados, somente esses 4?
porque os outros dois já apresentaram, que apresentaram semana passada. Tirando isso, somente esse, tem mais alguém aqui que não apresentou? Beleza, então, amanhã... Professora, Oi. é o Wanderson. Eu mandei mensagem para a senhora no privado. Eu não apresentei o trabalho naquele dia, mas eu faço as 2 disciplinas, tá? Não, então, quem faz as 2 disciplinas, você vai apresentar seu grupo, quem é? É o grupo do Pedro e do Valmir. Tá, aí você apresenta amanhã no horário da Valdemir, aula. quer dizer, desculpa. Você apresenta amanhã no horário da aula. Tá bom, professora. Tá? Porque esses aqui, na verdade, são casos específicos por eles não fazerem a disciplina. Então, a nota deles vale só para essa disciplina aqui. Tá ok? Entendi. Obrigado, professor. Nada, tá tranquilo, Wanderson. Bom, com isso, nós vamos começar a falarmos aqui como que será o nosso rumo para a P2. Independente do que vocês estão fazendo com as 2 matérias ou não, eu vou passar algumas atividades. Algumas pode ser assim, em horário de aula, e estou registrando quem está fazendo e me apresentando. E algumas eu vou deixar. Por algum motivo não dá tempo, pela atividade que é, e vou deixar para vocês postarem até tal dia lá no APA. E isso vai ser um controle. Por quê? Porque, primeiro, que aqui em estrutura de dados, nem todo mundo faz internet das coisas. Segundo, que o conteúdo em si, por coerência e por acordo também com a coordenação, eu posso, sim, utilizar um projeto para as 2 disciplinas. Ponto. Mas, por questão de conteúdo, eu preciso que vocês tenham, sim, a aplicabilidade dos exercícios, das atividades aqui nessa aula. Então, hoje já foi um teste que eu fiz. E eu só tive 3 alunos. E foi uma coisa muito simples. Vocês viram que, independente do Marcos ter feito o Ctrl+C, Ctrl+V na íntegra e não tirar o print, não trocar o print de saída do lugar, de um lugar para o outro, eu só fiz a correção. Mas está tranquilo. Então, a gente vai começar a trabalhar dessa forma, tá? Principalmente pelo que já foi dito aqui em aula, que não vem ao caso eu falar. E aí eu vou registrar toda a aula o colega que tem os seus respectivos que não apresentam, aliás, os que apresentam. E por isso que, a partir de hoje, eu vou fazer a chamada na íntegra, na planilha. Partindo daí, qual é a outra situação? Em algum momento, eu vou agendar com vocês no horário da aula, para não ter problema, vou comunicar. Olha, na próxima semana vamos ter uma atividade no horário da aula. Então, isso é para poder participar. Professora, eu não tenho computador. A gente já sabe que você pode vir para a faculdade fazer. Não vamos questionar a circunstância, né? Então, não tem, e nem tem por que você ficar grudado um com o outro se esse é seu medo, porque aqui não é necessário isso. Então, essa é a primeira situação. Então, eu vou começar a trabalhar assim. E não vai ser em grupo, não vai ser em dupla, não vai ser em nada. Vai ser individual, porque é uma atividade como se estivesse aqui em sala de aula, cada um no computador fazendo o que eu vou pedir para fazer. Tá bom? Então, estou comunicando isso aqui. As aulas gravadas não estão em dia no AVA, porque eu dou aula no notebook aqui e em casa eu uso um PC. E aí eu já chego 10 horas, já vou trabalhar em outras atividades, automaticamente, na parte da manhã, já amanheço fazendo outras atividades de trabalho,
E aí eu acabo acumulando essa postagem por não estar, porque antes, até o semestre passado, quando estava tudo em casa, eu terminava, já voltava para converter e já postava de madrugada, não tem problema nenhum. Aqui, para mim, já ficou um pouco mais complicado. Questão de praticidade, somente isso. E aí eu chego em casa, não ligo o notebook, já vou direto para o PC, enfim. Então, visto isso, vou também, essa semana, deixar todas essas gravações em dia, todas, inclusive, principalmente a de hoje, até pelos registros que estão acontecendo. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão? Não, professora, de boa. Não. Paulo, deixa eu ver aqui, porque realmente eu não conferi. Eu vou te responder daqui a pouco, Paulo. Pode ser? E aí você já vai ficar também aqui no final, quando eu pedir para os meninos ficarem, tá bom? Sem nenhum problema. Então, o Daniel, deixa eu conferir. Ele já não está mais aqui, ou está? Não está. Daqui a pouco eu te respondo, tem que procurar o coordenador. Então, vamos lá. Professora, é para te mandar o arquivo? Vai, mas deixa eu falar com vocês primeiro. Então, assim, visto isso, a gente fecha isso aqui. Eu já tenho o Mega para a gente trabalhar também, mas aí, para não fechar o Mega e deixar os outros, eu vou pegar, já vou trazer os outros para a gente trabalhar, e já vou trazer a entrada de dados, tudo diferenciado, para a gente poder começar a trabalhar aqui. Então, semana que vem, sugiro que vocês venham à aula, venham, entre aspas, e, por gentileza, a atividade que for passada na aula, sugiro que vocês façam. Até o próprio Marcos, que fez com algumas situações que ele estava lá, vou chamar de falha, que não estava com erro, né, porque estava executando, mas apresentou aqui para mim, para eu ver, e a intenção era corrigir, e foi exatamente o que ele fez, aliás, foi o que eu sugeri para ele fazer. Então, assim, eu sugiro que não tem nada do outro mundo para ser feito ali. Só sugiro que vocês, nas próximas aulas, façam, para que até a gente possa ter mais dinamismo. Recebi uma mensagem aqui, e assim, está com erro, tem dúvida, não tenho problema nenhum. Não conseguiu colocar o comentário, porque até então, as 3 funções eu copio e colo, e vou criar o menu. Então, na hora de apresentar, na hora de compartilhar, eu falo, eu pergunto, tem dúvida e tudo mais, que foi mais ou menos o que aconteceu, tanto com o Gregório, numa parte que ele te falou que ele teve algumas dúvidas ali, e o próprio Marco em si, tá bom? Visto isso, eu não dei o intervalo, o intervalo é de que horas a que horas? No caso, acho que é 15 minutos, não tem hora. Sim. Acho que é só 15 minutos. De 8h30 De 8h30 a 8h45. Não tem hora definida, professora, mas geralmente os professores tendem a dar de 8h30 a 15 para as 9. 15 para as 9. Tá.
Então, não tem. Porque geralmente eu perguntei o horário, porque é mais ou menos o horário que a gente trabalha aqui, esse intervalo, né? Aí eu não dei o intervalo, então, se eu der um intervalo agora de 9h35, vai até que horas? 9h50. Exatamente. Então, não faz sentido. Então, visto isso aqui, eu vou fazer a minha chamada na íntegra. Professora. Vou tentar, já te passo, vou tentar acompanhar o chat, tá bom? Vou tentar acompanhar o chat, mas se eu não conseguir, vocês vão me dando um feedback aí, ó, professora, fulano respondeu no Professora, quer que chat. alguém fale o chat? Professora, Fala, mais fácil. antes da senhora fazer a chamada, minha internet está oscilando muito, está travando muito. Eu já caí e voltei umas 2 vezes aqui. É só chamar Marcos, normal da não presente tiver, para porque eu caí. você. Presente, Marcos, já vou botar aqui. Marco Júnior, presente aqui. É Marco, não é Marcos. 28. Deixa eu botar a presença do coleguinha aqui. Adriana. Sodré. Aqui, professor. Presente. Ponte. Ok, professor. Axel. Presente. Tá ouvindo aí? Sim. Sim. O Breno. microfone tava subindo. Professora, Oi. acho que você pulou um nome aí. Não, estou no Breno. Daniel Quinan. Tô aqui, tô aqui. É agora, depois do Breno. Não, era outra pessoa, mas tá bom, tá bom. Não, aqui no meu tem essa listagem aqui. Então, quem não tiver nessa listagem aqui, por gentileza, se Acho que você manifeste. esqueceu o Alan. Esqueci mesmo. Esqueci mesmo, Alan. Alan tá aí? Ô, professora, agora tá triste, hein? Esqueci mesmo, pulei direto. Obrigado, Kinan. Tá suave. David. Eduardo. Felipe Barbosa. O Gregório. Presente. Felipe Nascimento. Everton. Pulei o Everton também. Felipe Nascimento. Felipe Alves. Gustavo. Presente, professora. Obrigada, Gustavo. Hugo Santana. Presente, professora. Obrigada. Jair. Jonathan. Melo. Leone. Presente, professora. Luan. Lucas Cunha Vieira. Professora, Leandro Melo presente, tá? Ok, Melo. Lucas Cunha Vieira. Jair tá aqui, professor. Caí, mas voltei. Se machucou, não, né? Se machucou. Só meu coração. Jair, menino Ney. Lucas da Silva Ferreira Borges. Lucas Borges. Aqui é o Lucas Abreu. Estou dirigindo e... Ok, Abreu. Ok. O Borges está aí?
Abreu. O Ponte estava conversando comigo agora no WhatsApp, professora, sobre trabalho. O Ponte está aqui. Lucas Nascimento. Aqui, professora. Ai, você. Por que eu acho que você é o outro Lucas, hein? Abraão. Ok. Aqui, professor. Ah, tá. Cai não. Marquezine. Presente. Matheus Almeida. Presente, professora. Paulo. Pedro. Eu acho que eu estou presente, professora. Tá, né? Presente, professor. Rafael Pinheiro. Rafael Alves. Rafael estava aqui, né? Rafael Alves, não? Ah, tá. Ramona. Oi, presente. Presente, Ramona. Renan. Ok, Renan. Renata. Estou aqui, professora. Ricardo Alexandre. Peguei, professora, desculpa. Robson. Presente, professora. Rodrigo. Bom, Rodrigo Figueiredo. Rodrigo Ribeiro, o Arsolino. Tiago Oliveira Santos. Presente, professora. Souza está aí, estava aí, né? Ô, professor, o Renan mandou mensagem aqui no chat. A Renan, sim, Renan deu presença para ele. Ah. Eu chamei ele 2 vezes, ele me respondeu 2 vezes. Eu parei no Tony. Presente. Valdemir, está aí, estava. Aqui, Vanessa. Estou aqui. Vanessa, não está. Vitor Hugo, está aí. Wagner. Presente, professora. Beleza. Wanderson. Aliás, Wanderson Rosa. Presente. E Wanderson Silva. Professor, o Vitor Hugo respondeu por mim, porque ele chegou atrasado na vez dele, mas eu estou aí. Tá bom. Wesley. Beleza. Então, provavelmente, aqui eu não tive vários alunos que não responderam. Tá? Enfim. Professora, eu acho Quem é? que... Vanessa, porque a internet caiu aqui e saiu. Aí, depois que eu fui reparar. Então, tá. Agora eu corrijo sua frequência. Brigadinha, Vanessa. Nada, eu que agradeço. Vamos lá. Fechei aqui. Visto isso, gente, vou encerrar a gravação.